manifesto em defesa do direito, da liberdade e da democracia. Meus irmãos brasileiros, meu nome é João Batista. Como muitos de vocês, quero manifestar a minha opinião sobre a convocação para oração, jejum e a manifestação do dia 7 de setembro. Lembrando que eu sou um cidadão comum, também que não sou um advogado ou jurista. Antes, todavia, como brasileiro que sou, quero ler um trecho da Constituição Federal acerca dos direitos e garantias individuais, mais precisamente o artigo 5º da Carta Magna. Queria ler do inciso 1º ao 16º e também o 22º e o 30º. Mas devido ao tempo e às circunstâncias, vou ler somente alguns entre todos estes, em todo ou em parte também. O primeiro, logo no início, determina: todos são iguais perante a lei, não existem indivíduos privilegiados, não existem pessoas mais importantes que venham a merecer tratamento melhor, mais refinado que outras. Assim, deve ser a lei, a justiça, aplicada igualmente a todos. No quarto, está escrito: é livre a manifestação do pensamento. De certa forma, é isso que eu estou fazendo. No sexto, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. No oitavo, ninguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. 15º, é livre a locomoção no território em tempo de paz. No 16º, é bom prestarem atenção. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. No 22º, afirma o direito à propriedade e no 30º, o direito à herança. Se todo cidadão brasileiro, religioso ou não, possui garantias previstas na Constituição Federal, possui direitos e deveres para com o Estado e outros cidadãos perante a lei, nós crentes, cristãos, católicos e evangélicos, podemos reivindicar nossos direitos, já que temos que cumprir com os nossos deveres. Nas Escrituras do Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi detido, levado à prisão e amarrado para ser açoitado e investigado. Todavia, enquanto estava sendo manietado, amarrado, perguntou se era lícito prender e castigar um cidadão romano sem que houvesse sido condenado. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo: sem devido processo legal e sem direito de defesa. O tribuno responsável, ao saber que haviam prendido e amarrado um cidadão romano, ficou muito preocupado e providenciou sua soltura, não antes de uma retratação pedida pelo apóstolo, pois o tribuno havia adquirido cidadania por meio de negociação, ele havia comprado sua cidadania. E já Paulo era romano de nascimento. A minha resposta à pergunta acima, aproveitando a experiência apostólica, é que como cidadãos brasileiros, ainda que religiosos, podemos exercer nossos direitos e garantias constitucionais sem pensar estar cometendo algum ato falho, algum delito, algum crime, algum agravo aos homens ou a Deus. Aproveito este momento de liberdade
que estou tendo agora e garantias para dar uma sugestão ao governo brasileiro, especialmente ao Congresso Nacional e ao Senado Federal, aos quais compete legislar, criar e aprovar leis, e ao Poder Judiciário, aos juízes de carreira concursados devidamente credenciados. Em minha opinião, veja bem, é minha opinião, é necessário rever e reformar a lei que estabelece o STF, principalmente no que diz respeito ao critério e no modo como são escolhidos seu corpo de ministros. Primeira sugestão, acabar com a vitaliciedade do cargo, passando a ser eleitos de forma indireta para um único mandato de 8 ou 10 anos. Segundo, que sejam escolhidos entre juízes de carreira a partir dos 60 anos, oriundos dos tribunais superiores, como o Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, Tribunal do Trabalho, Tribunal Militar. Cada tribunal encaminharia 2 representantes, que serão substituídos no final de seus mandatos ou por outros motivos, como morte ou doença, que impeça o exercício da função. Terceiro, os tribunais encaminhariam para a escolha do presidente, como é feito atualmente, lista tríplice para cada vaga correspondente dentro da sua alçada no STF. Quarto, quando completar 71 anos, será imediatamente, compulsoriamente desligado da sua função de magistrado do STF. Se ele entrar com mais de 60 anos, quando fizer 71, ele será automaticamente desligado. Quinto, o Ministério Público deveria de um único... O Ministério Público deveria ter um único representante dentro do STF. Também encaminhariam para o presidente uma lista tríplice, sendo um advogado de carreira, de libado saber jurídico, que também ficaria entre 8 a 10 anos, e que ele também tivesse 60 anos para cima, lembrando que aos 71 seria desligado desta função, seria compulsoriamente. Bom, isto é uma sugestão de um brasileiro leigo. Também aproveito a ocasião, quero reiterar minha opinião, veja só, é minha opinião, e vontade como cidadão republicano, que o voto por ocasião das eleições para os poderes legislativo e executivo devem ser realizados em urna eletrônica com voto impresso auditável, que possa ser visualmente conferido pelo eleitor e depositado em local apropriado para verificação da lisura nas eleições, evitando ou dificultando ainda mais qualquer tipo de fraude, visando eleições limpas e transparentes, verdadeiramente democráticas. Agora, sobre o direito constitucional das liberdades e garantias individuais do cidadão, segundo o artigo 5º da Carta Magna e do meu apreço ao Estado democrático de direito republicano. Esses direitos são cláusulas pétreas, que é uma condição inegociável. Devem ser mantidos e defendidos pelo povo e seus representantes. Não podem ser diluídos, removidos sob qualquer pretexto, pois para um indivíduo ou uma nação a vida e a liberdade é o seu bem maior. Reduzir a condição do cidadão a um ser, um bem, um produto comerciável do Estado é corromper a democracia, imputando ao cidadão uma vergonhosa e imoral situação de escravizado. Como demonstrei ao ler os incisos constitucionais, os brasileiros possuem o direito de se reunirem de forma pacífica
para manifestarem suas opiniões e vontades sem impedimentos. Seus representantes não são senhores, e sim servidores. Devem estar atentos à vontade soberana do povo brasileiro e não reprimi-la ou ignorá-la. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Eu aprendi isso lá atrás, quando criança, no regime militar. Portanto, no que diz respeito à manifestação que ocorrerá no dia 7 de setembro, não é motivo para conflitos entre os defensores da democracia e do Estado de Direito. Não é motivo para que se comece uma perseguição, e muito menos de vergonha para os que defendem um estilo de vida conservador, tradicional e responsável. Não é uma transgressão manifestar sua vontade de cidadão, mas um direito inquestionável segundo a Constituição Federal. Quero deixar para os meus compatriotas uma meditação no Salmo 33, versículo 12. Diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No que depender de nós que cremos em Deus, estaremos orando e jejuando para o bem-estar e prosperidade de todo o povo brasileiro. Ninguém é obrigado a participar destas manifestações. Somente aqueles que acreditam que desta forma estarão contribuindo para o bem comum e para o bem de suas famílias. Aqueles que não podem ou não querem se expor, que receiam ser usados como massa de manobra por aproveitadores, que de fato sempre existem aproveitadores, peço que de onde estiverem, orem pelos que estarão nas ruas e nos locais públicos pacificamente, homens, mulheres, crianças, famílias, requerendo seus direitos de forma legítima, para que não sejam alvos de qualquer tipo de violência por aqueles que pensam de forma diferente e contrária. Talvez seja esta a forma mais democrática e não violenta para se alcançar dias melhores dentro de nosso país, dentro da conjuntura que nós estamos vivendo hoje. E evitar uma crescente desmoralização, anulação e perseguição do cidadão brasileiro. Quero contar um pequeno testemunho que aconteceu bem recente. Minha esposa recebeu um vídeo e queria que eu visse sobre um bombeiro que relatava um episódio da sua vida. Estávamos indo para Copacabana e entramos em um Uber e pedimos autorização do motorista, que era um senhor de cabelos brancos, talvez com 70 anos, para podermos ver e ouvir o vídeo. Ele autorizou, então nós começamos a ouvir. E o bombeiro contava que, há alguns anos atrás, ele participou do combate ao incêndio do Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro. Só que em dado momento, o fogo era tão intenso, o local estava tão perigoso, que eles estavam desanimando, pensando em desistir. Mas o coronel, segundo ele, disse que se eles recuassem, o fogo avançaria, mas se eles avançassem, o fogo se extinguiria. Motivados pela palavra do coronel, eles seguiram em frente e conseguiram apagar aquelas chamas. Então, este bombeiro, ele fez um convite para a nação brasileira, para que participassem do 7 de setembro, porque a nação está passando por uma situação semelhante, em que o fogo está consumindo, mas que para apagar o fogo é preciso avançar contra o fogo para que ele seja debelado e assim possamos ter dias melhores ou seremos consumidos pelas chamas do fogo. Neste momento, aquele senhor, ele nos interpelou e disse que tinha sido muito impactado
pelo que ele ouviu. Porque ele, naquela época, tinha um mercado, uma loja naquele mercado. Uma loja de especiarias, de condimentos. E ele perdeu tudo por causa do fogo. E então, sem que nós falássemos nada para ele ou pedíssemos a ele, ele disse: eu vou estar em Copacabana no dia 7 de setembro, por meus filhos e por meus netos, para combater este fogo. Isso mexeu com o meu coração e entendi que Deus estava confirmando o meu desejo de colocar as vestes verde e amarelo da minha bandeira, uma camisa do Brasil. Como muitos, vestir esta camisa e hastear a bandeira no meu coração, pedindo justiça a Deus e o respeito das nossas autoridades, a vontade popular, pois os cidadãos querem continuar fazendo parte de uma nação livre e soberana nesse solo gentil que é o nosso Brasil. No que depender de mim, eu e minha casa continuaremos trabalhando e orando por nosso país, pelo nosso governo, pela nossa nação, e enquanto for possível da nossa parte manter a paz com todos, assim faremos. Deus nos abençoe em nome de Jesus e salve esta nação de todo mal, de ser consumida pelo fogo da discórdia e da opressão. Deus salve esta nação. Obrigado.